no livro de Mateus, e o último capítulo que nós temos deste livro é o capítulo 28, e nós vamos ler do verso 16 até o verso de número 20. Mateus 28, de 16 a 20. E ele tem como texto a grande comissão. Talvez a sua versão da sua Bíblia, do que você usa para compartilhar a palavra do Senhor, seja diferente da minha aqui. Então não se assuste, porque algumas palavras podem estar diferentes, mas o que a gente tem que entender é a essência desse texto, que ele é maravilhoso. Diz assim: então, os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte em que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. E eu quero enfatizar aqui o verso de número 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus, obrigado, Pai, porque esta palavra foi lida e nós queremos agora, Deus, ouvir a tua voz. Esteja, Deus, usando o teu servo neste momento para transmitir tudo aquilo, Deus, que o Senhor preparou para esta noite. Nós confiamos no Senhor e acreditamos que o Senhor está em nosso meio, porque nós sentimos a tua presença desde o momento que nós entramos neste lugar, cantando louvores, ouvindo a tua voz, ó Deus, cantando os hinos que aqui foram também, ó Pai, levantados ao Senhor. E agora, ó Deus, queremos ouvir a tua voz. Por isso, Deus, fala aos nossos corações. É o que nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós hoje pela manhã ouvimos falar, e o pastor René, quem esteve aqui, conforme o irmão Jair falou, nos trouxe muitas informações sobre o campo missionário, sobre missões mundiais, e falou sobre alguns países, sobre alguns números, e eu fiquei assim um pouco assustado com tantas informações que um senhor de 77 anos tinha aqui para nos transmitir. Tudo aquilo que ele falou, coisas estatísticas, números grandiosos, países maravilhosos, enfim, experiências lindas que ele nos trouxe. Mas o fato que ele nos trouxe aqui, falando sobre missões mundiais, são 87 países que nós, os batistas, estamos presentes. 87 países, e grandes coisas os batistas têm feito ao longo deste mundo, através deste trabalho de missões mundiais, através deste trabalho que é levar aquelas pessoas a conhecerem o amor de Deus, a receberem a palavra de Deus, a serem impactadas com a palavra de Deus e também serem transformadas, vidas transformadas. E quando nós falamos de missões, nós lembramos daqueles irmãos, daquelas irmãs, jovens, homens e mulheres, famílias que se disponibilizam a ir para o campo missionário para poder então fazer a obra e trazer aquelas pessoas daquele local o conhecimento. Acredito que eu e você também fomos alvos de uma pessoa que foi usada por Deus para poder falar ao meu coração, ao teu coração, e essa mensagem veio e faz um impacto em nossas vidas, nos transforma, nos faz diferentes. E isso também acontece com pessoas que saem daqui do nosso país, do nosso estado, muitas vezes das nossas cidades, e vão para o campo missionário cumprir esse chamado. E aqui a palavra do Senhor fala sobre uma grande comissão. Uma grande comissão. E ele nos diz aqui no verso 19: portanto, ide. É uma palavra, um termo
em que nós entendemos Ele está dizendo: olha, vocês têm que ir, vão e façam discípulos de todas as nações. E eu agora no início falei para vocês sobre os 3 momentos missionários que ao longo do ano nós trabalhamos: mundiais, estaduais e também missões nacionais. E ele fala principalmente aqui nesse texto: ide e fazer discípulos de todas as nações. Nós vamos referenciar agora sobre missões mundiais, mas nós teremos outros momentos em que nós falaremos de missões do nosso país, nacionais, e vamos trazer também missões para o nosso estado de Minas Gerais, que são missões estaduais. Mas nós percebemos, irmãos, que o ID do Senhor, ele é o ID para mim e para você. É um pedido, é uma ordenança para que eu e você completemos essa missão que um dia começou e não pode parar. Não deve parar, porque essa missão, ela começou e ela tem continuidade. Enquanto uns vão, Deus levanta outros para dar continuidade a essa missão. E eu digo para você que nós somos missionários. Eu e você somos missionários. Nós somos pessoas que somos missionários porque nós somos usados para uma missão. E eu quero perguntar para você: você já morou numa cidade do interior? Quem já morou no interior e mudou para a capital? Muito bom. Você já teve a experiência de mudar de um lugar para o outro. Você já, quando criança, você já teve a experiência de cumprir uma missão que o seu pai ou a sua mãe te pediu, quer seja para ir numa venda, comprar alguma coisa, quer seja para ir no mercado buscar algo? Você se lembra muito bem. Se lembra muito bem, né? Como foi isso? Seu pai te pediu para você fazer alguma coisa e você cumpriu aquele pedido. Quem já foi na venda comprar? Já foi? Deixa eu perguntar para a irmã aqui. Irmã, como foi a sua experiência quando o seu pai ou sua mãe te pediu: olha na venda comprar algo para mim? Eu obedeci, fui e comprei. Obedeceu e foi lá e comprou, não é? A irmã também já foi? E aí? Da mesma maneira. E quem já mudou, como eu perguntei agora há pouco, mudou de uma cidade para outra? Vou perguntar para a irmã Sônia aqui. Irmã Sônia. A irmã Sônia mudou de Santa Luzia para Caju Sergipe. Como que foi essa experiência de mudar de uma cidade, de uma cultura, de uma família e mudar para essa outra região? Foi uma experiência boa, mas também um pouco difícil, porque eu tinha que ir com a família, e aí eu teve que construir amigos, porque era complicado, mas tá bom. Os irmãos percebem que nós temos missões na nossa vida, nós temos missões e nós caminhamos com essas missões. Então, por que eu falo isso? Porque eu e você somos esses missionários. Quando criança, nossos pais nos pedem para cumprir uma missão, a gente obedece. Assim também é o Senhor, quando Ele diz para mim: ide e fazei discípulos de todas as nações. Ide, vá aos extremos deste mundo e fale do meu amor, vá aos extremos deste mundo e fale daquilo que eu sou para você, da experiência que nós temos juntos, ou seja, do seu testemunho, daquilo que foi transformado por mim através da palavra que um dia você recebeu. E essa grande comissão e aquilo que fala para nós, comissão. O que é uma comissão? É uma missão em conjunto. Muitas vezes, o nosso plano de saúde, ou aqueles irmãos que têm o seu plano, tem uma coparticipação, não é? Essa coparticipação, o que quer nos dizer? É que nós vamos participar junto. A gente paga uma parte e o plano paga outra parte. Não é assim? A comissão também é a mesma coisa. É uma comissão em que todos nós devemos participar. Nós devemos ser cooperadores dessa missão. Quando a palavra fala para mim: ide e
fazer discípulos. Ela não fala assim, Hudson, ide fazer discípulo. Ela não fala, Regina, ide fazer discípulo. Ela fala, irmã Célia, ide fazer discípulo. Essa palavra, ela vem diretamente para cada um de nós. E assim como nós perguntamos agora há pouco, nosso pai, nossa mãe nos pede para fazer uma missão, e a gente vai lá e faz e cumpre aquela missão. E assim o Senhor espera que eu e você assim também cumpramos a missão que Ele nos colocou aqui, através da sua palavra, porque aqueles irmãos, aqueles 11 discípulos que estavam ali, eles ouviram da palavra do Mestre, dizendo que com toda a autoridade foi dada a Ele. Toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Ele, e Ele precisa que eu e você sejamos cooperadores dessa missão, que eu e você sejamos co-participantes dessa missão, porque como o Evangelho chegou até mim e até você, outras pessoas estão à espera deste Evangelho, outras pessoas estão sedentas para poder receber essa palavra em seus corações, crerem num Deus que transforma, crerem num Deus que cura, crerem num Deus que liberta. Mas nós sabemos que isso não é fácil. Imagine, a nossa irmã aqui nos relatou um pouco da sua experiência de mudar de uma cidade aqui de Santa Luzia para uma cidade dentro do mesmo país. Agora você imagina só você mudar de um país para o outro. Nós temos as dificuldades, como ela mesma disse. Algumas coisas são desfavoráveis a este momento, e quando nós pensamos nisto, nós podemos relatar vários tópicos aqui quando nós falamos desses momentos difíceis. Primeiro que eu quero dizer para vocês nessa noite, deixar os nossos entes queridos, deixar a nossa família. E olha, irmãos, isso é muito difícil, porque nem todos têm esse desejo ardente no seu coração de deixar talvez os pais, os seus familiares, e ir para um outro país para poder ser usado pelo Senhor. É difícil, mas tem pessoas que estão fazendo isso nesse exato momento. Tem pessoas que estão vivendo essa realidade por mim e por você. Quantos jovens hoje estão ao redor deste mundo, e eu mencionei, são 87 países que os batistas estão presentes. Quantos jovens, quantas famílias, quantos homens, mulheres deixaram seus lares e estão nestes países levando o Evangelho, mostrando àquelas pessoas a realidade de um Deus que está sempre pronto a fazer a diferença em nossas vidas. Eu poderia falar também sobre o idioma, a dificuldade de nós estarmos em outro país para podermos transmitir a palavra do Senhor num outro idioma. Mas Deus capacita os missionários, Deus traz a eles o conhecimento e dá condições para que eles estejam assim sendo usados pelo Senhor. O irmão Jair agora há pouco mencionou 800 dialetos, 800 em um país bem pequenininho. Os irmãos estão entendendo o quanto é difícil viver nesse sentido, mas nós sabemos que também nós temos pontos positivos, nós vamos falar sobre eles. Mas mencionando mais um outro ponto, o deslocamento. Os irmãos hoje estão aqui assentados em um tempo confortável, cadeiras confortáveis, tem água, iluminação, tem um aparelho de som que os irmãos que estão ali a mais ou menos 20 metros de distância de mim aqui estão ouvindo tranquilamente, podem ouvir, podem perceber e entender que essa mensagem chega até eles, porque nós temos não só as caixas, mas também temos um instrumento aqui que amplia essa mensagem. Acredito que os irmãos chegaram até aqui de uma forma tranquila, alguns vieram a pé, outros vieram com o seu veículo, de Uber, enfim, da forma que for, que o irmão veio.
Agora eu te pergunto, imagina alguns irmãos que estão num lugar que não tem uma cadeira confortável, e se nós formos mostrar algumas imagens aqui de lugares em que os missionários estão trazendo a palavra do Senhor, mas eles estão sentados no chão de terra batida, debaixo de árvores, para o sereno não molhá-los, e durante o dia estão debaixo das árvores porque o calor é muito forte. Não tem ali um conforto, e muitas vezes se deslocam ao longo de muitos quilômetros de distância. Muitos não têm um sapato digno para poder dar o conforto aos seus pés. Muitos não têm um banheiro, uma condição sanitária para poder utilizar. Eu não vou falar de comida, porque muitos não têm essa alimentação. Mas nós entendemos que o Senhor assim também consegue fazer com que irmãos e irmãs se levantem em amor a essas pessoas que moram, que residem nesses lugares, que estão sedentas, estão esperando, estão prontas para poder receber a palavra, essa palavra que vai salvar, que vai transformar e que vai fazer diferença. E eu quero falar também desses lugares onde a palavra está sendo pregada. Como o irmão Jair também falou, o pastor René também disse, tem lugares que eles precisam falar bem baixinho, não tem essa facilidade de ter a Bíblia impressa que a gente pode compartilhar. Muitos estão com uma folha da Bíblia enfiada no seu bolso, e chega lá, eles abrem aquela folha da Bíblia e compartilham aquilo ali, porque são proibidos, e se forem encontrados, podem até morrer. Muitos não têm esse conforto, como eu disse, da nossa igreja. Estão em porões, escondidos, mas com um amor tão forte pelo Evangelho, com um amor tão forte pelas pessoas que estão sedentas e carentes desse Evangelho, que se colocam à disposição para viver nestes lugares, se colocam à disposição para viver essa realidade. Muitas famílias estão à espera da mensagem do Senhor. Muitas famílias estão necessitadas de ouvir que só Jesus Cristo salva. E quando nós falamos dessas dificuldades do clima, do idioma, até mesmo do fuso horário, é difícil você estar no fuso horário aqui e mudar para um outro país até o seu corpo acostumar com aquele fuso horário daquele lugar. A alimentação também, eu quero lembrar que é muito importante entendermos a questão da alimentação, porque você está acostumado aqui com um tipo de alimentação e você vai para um lugar onde a sua alimentação é totalmente diferente, e você tem que se adaptar àquele contexto, você tem que se adaptar àquilo que você vai viver. E quando nós falamos também do clima, esse Brasil é muito bom, não é? É um clima agradável, tropical, muito gostoso, né? Onde que a gente pode sentir realmente agradável. Eu digo isso porque eu tenho uma sobrinha que mudou daqui, ela foi para o Canadá, e agora ela está vibrando. Ela está vibrando de alegria, porque está chegando a primavera lá, e eles estão em 12 graus. Olha que maravilha, estão andando na rua sem paletó, sem nada de frio. Isso é alegria para eles, 12 graus. E no inverno, ela nos manda fotos e nos mostra alguns lagos que se congelam. E agora eles nos mostram fotos desses lagos que eles estão ali brincando na água. E no tempo do frio, eles andam ali de patins naquele gelo, e a camada de gelo é grossa. E ela me mandou, no inverno, ela me mandou uma informação. Falou: tio, nós estamos vivendo aqui nesse Canadá,
e está menos 20 graus. Irmão, você tem noção do que deve ser menos 20? Eu não consigo entender o que é isso. Menos 20. E eu quero dizer para você que nós temos irmãos que estão nesses lugares. Temos irmãos que estão pregando a palavra do Senhor com menos 20 graus. O amor que está dentro do seu coração, o amor latente pelo Evangelho, ele é maravilhoso. Porque esses irmãos deixaram o seu lar, a sua família, a sua cultura, e estão nesses lugares preparando-se para poder fazer a colheita. Porque eles estão ali plantando igrejas, levando a mensagem, e com certeza irmãos e irmãs estão sendo ali alcançados pelo Evangelho, e eles estão sendo impactados por essa palavra que transforma, que cura, que salva e que dá libertação. E que quando eles baixam as águas e se levantam renovados, eles dão glória a Deus, porque o Evangelho chegou até eles. Isso é missões. Isso é viver missões mundiais. Isso é ter a possibilidade de ver que a sua contribuição, a sua oração, o teu empenho, o teu esforço, o teu querer, a tua vontade está sendo cumprida na vida dessas pessoas do outro lado do mundo. O pastor Renê nos falou, grandes coisas têm acontecido ao longo deste mundo, porque o Evangelho está chegando a esses lugares. Ele trouxe uma informação maravilhosa, que com uma contribuição de apenas R$50, você pode fazer com que o Novo Testamento saia daqui, ou seja, não saia daqui, né, de Belo Horizonte, de Santa Luzia, mas saia da sua oferta e ela vai chegar lá na China, na Indonésia, em outros lugares, no Sudão, que ele falou hoje pela manhã, sobre a irmã Ludmila. E que essas pessoas que estão nesse lugar estão com seus corações preparados para receber esse Novo Testamento que transforma a sua vida. A sua oração, irmão, é muito importante, porque ela também sustenta aquele missionário que está vivendo lá a menos 20 graus, que deixou o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, a sua família aqui no Brasil, e estão orando lá, e muitas das vezes não tem condições de vir aqui, mas elas recebem as nossas orações, são alvos da minha, da sua oração, porque quando nós oramos, o impossível acontece, porque o Senhor, Ele é o Deus do impossível. Quando nós estamos movidos com nossos corações envolvidos em missões, nós estamos fazendo tão somente aquilo que o Senhor nos pediu para ir e fazer. Sabe, irmãos, quando nós falamos das dificuldades, relatamos aqui algumas das dificuldades que os irmãos passam por elas. Muitos e muitos nós conhecemos porque são divulgados aqui para nós os nomes dos missionários. Muitas vezes no grupo da nossa igreja, o irmão Jair fala: olha, vamos orar por essa família, vamos orar por esses missionários que estão neste lugar, nesta cidade, por este casal. E eu quero dizer para vocês que muitas vezes Deus, Ele traz essas pessoas, esses irmãos e essas irmãs, um parceiro ou uma parceira, e lá eles constituem suas famílias, e Deus os abençoa com seus filhos, e ali constitui-se uma família missionária. Muitas vezes famílias missionárias também saem daqui, pai, a mãe, os filhos se deslocam para um outro país para poderem ser usados. E eu quero dizer isso para você porque, da mesma maneira que existem algumas dificuldades, existem também o sustento, o conforto, e sempre existirão algo muito favorável, porque o nosso Deus, Ele está olhando para esses irmãos, Ele está olhando para aqueles irmãos que ali estão, porque eles estão com seus corações voltados para essa obra missionária. E quando nós falamos da obra missionária, nós falamos de obra de fé. Nossa oração, como eu disse, ela alcança
a esses irmãos, a essas irmãs que estão no campo missionário. A minha oração em favor desses irmãos, a sua oração em favor desses irmãos, ela atinge o lugar, o alvo que é o coração desses irmãos. Quando nós oramos pedindo que o Senhor envie pessoas, porque eu e você talvez nós não podemos ir, mas que o Senhor envie pessoas, dê condições, dê conforto, envie alimentos. Esses alimentos, eles chegam a esse lugar. E quando nós falamos também da nossa contribuição, e ela é muito importante, porque como disse, a minha contribuição, a sua contribuição, o meu dinheiro, o seu, o nosso, muitas vezes nós podemos pensar, puxa vida, eu só tenho hoje R$2, mas os R$2 que você está contribuindo é muito importante, porque juntando os seus 2, com os 5, com os 10, com os 2, com os 50 centavos, com os R$20, que ao longo nós vamos recolhendo, a Convenção Batista vai recolhendo, esses valores se transformam, se multiplicam, e eles são importantes no sustento desses irmãos. E os irmãos podem perceber que nós não fizemos um momento ofertório até agora, porque nós queremos enfatizar que esse valor que vai ser levantado hoje, ou até quando você puder enviar o Pix ao longo da semana, ele tem um objetivo certo, e ele vai alcançar o seu alvo, que é sustentar essas pessoas que nós falamos neste momento. Sustentar ali as pessoas através do alimento, através da sua moradia, através da sua vestimenta, através de um meio de locomoção, que muitas delas usam bicicletas para poder se locomoverem por 20 quilômetros, 30 quilômetros, para poderem levar a palavra do Senhor. Muitas delas precisam de um barco para entrar ali no rio e também se deslocarem de um lugar para o outro. Muitas dessas pessoas que estão morando nesses lugares se deslocam através de animais. Muitas pessoas se deslocam também a pé. E elas precisam ter um sapato confortável para assim poderem chegar a esses lugares. Então, meus irmãos, a nossa contribuição ela é feita para poder dar o sustento a essas pessoas, a esses irmãos e irmãs missionários que estão ao longo deste mundo, esperando a palavra do Senhor chegar a elas. E essa palavra, que elas estão à expectativa de receber, ela é uma palavra que vai transformar essas vidas, porque essa palavra vai fazer um impacto tão grande como fez em mim, como fez em você, que te impactou de uma tal forma que você abriu o seu coração para o Evangelho e você teve a sua vida transformada, virada de ponta cabeça, e você hoje é uma nova criatura, porque você foi alcançado pelo Evangelho. E essas pessoas que eu e você acreditamos serem alcançadas também pelo Evangelho do Senhor, serão impactadas e transformadas. Milagres estão à espera de acontecer na vida dessas pessoas. Testemunhos maravilhosos estão à espera de serem realizados através dessas pessoas. Eu não falo de pessoas adultas, não. Eu falo de crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, senhores e senhoras. Porque essa palavra, ela é como uma flecha, que depois que foi lançada, ela vai atingir o seu alvo. E quando ela atinge o alvo, ela atinge os pequeninos e até os mais experientes. Porque crianças também são alcançadas pelo Evangelho do Senhor, crianças também são impactadas e têm suas vidas transformadas pelo Evangelho. E olha que esse Evangelho ele é muito importante, porque através de muitos chegam ao Senhor. Através de um membro da família, vários venham aos pés do Senhor. E olha, você que pode entender que através de uma criança, nós estivemos aqui agora há pouco orando pelas crianças. Estivemos aqui agora há pouco orando pelas crianças. E quando uma criança entende a palavra do Senhor,
E a mensagem do Senhor, essa semente é plantada no seu coração. E ela vai desenvolvendo, ela vai germinando. E ela tem vontade de voltar à casa do Senhor. Mas ela não vem sozinha. O seu pai pode trazer, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, o seu tio, a sua tia. E assim também, através dessa criança, os seus familiares são alcançados pela sua palavra, pela palavra do Senhor. Então, irmãos, é muito importante envolvermos nessa campanha, envolvermos na campanha de missões, porque pessoas estão esperando serem transformadas, e eu e você não podemos deixar isso para depois, porque é hoje o momento de assim fazermos, é hoje o momento de podermos participar e de sermos co-participantes dessa obra missionária, sermos co-participantes deste momento tão importante e que vai fazer a transformação na vida de pessoas. E falando mais uma coisa importante deste conforto e deste sustento, é quando nós ouvimos a gratidão dessas pessoas. E nós já tivemos a oportunidade ao longo desses 3 meses que nós estamos participando, de ver vidas transformadas, de verem pessoas dizendo da gratidão de serem alcançadas pelo Evangelho, serem alcançadas pelo amor de Deus e serem gratas por serem tiradas de uma vida tão difícil, de uma vida tão atribulada, e serem transportadas para uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de alegria no Senhor. E isso está estampado nos seus rostos, nos seus sorrisos, nos seus olhos, porque muitas vezes as pessoas estão ali pensando que não tem solução, mas Jesus é a única solução de suas vidas. E a gratidão é algo muito importante, o reconhecimento daquilo que é feito em suas vidas. Quando um missionário nos fala: olha, eu estava nesse lugar, e conforme o pastor René falou hoje de manhã, essa irmã Ludmila foi para o Sudão, e lá a igreja tinha 4 membros. 4. E quando ela dali saiu, após alguns anos, acredito que 13 anos mais ou menos que ele nos falou, essa igreja tinha 300 membros. 300 membros. E a gratidão dessa irmã e aqueles irmãos que ali, o reconhecimento daquele esforço que ela teve, a vontade de lutar por aquilo, por aquela obra, por aquele momento, por aquele sonho, por aquela missão que foi dada a ela. É como nós, quando criança, nossos pais nos pedem: vá à venda ali, compra alguma coisa, a gente vai lá e se sente importante, não é verdade? Se sente importante ir naquele lugar, comprar e voltar e obedecer o seu pai, a sua mãe, e dizer: olha, eu estou aqui. E o pai reconhece: muito obrigado, querido, por você cumprir a missão. E assim o Senhor faz comigo e com você, quando nós cumprimos esse ID, o reconhecimento que Deus tem para mim e para você, quando nós mostramos a Ele, a essas pessoas que estão sendo transformadas, estão sendo tiradas ali de um lugar difícil e são transformadas e estão vivendo a paz que o Senhor coloca em seus corações. E queremos também mencionar aqui, irmãos, o relacionamento com esses novos convertidos. Porque essas pessoas se relacionam com os missionários, existe a sua transformação de vida e elas não param por ali. Elas se transformam também em missionários e ali elas vão cumprir uma missão através dessa nova vida que elas recebem do Senhor. E é isso que está dentro de mim, está dentro de você, porque um dia que o Evangelho me alcançou, eu também sou um novo missionário e eu quero então fazer valer essa nomenclatura que eu tenho como missionário. E esse relacionamento que houve e que acontece, ele gera novos frutos, e novos frutos, e novos frutos, e o Evangelho cresce, o Evangelho toma uma proporção tão grandiosa, que ele vai alcançando as pessoas, vai alcançando as vidas, que muitas vezes se achavam perdidas, mas o Evangelho alcança, e transforma, e faz o milagre acontecer nessas vidas. E o mais importante, irmãos, queridos,
O agir do Senhor, o agir de Deus, ele não para. Sabe por quê? Porque Deus está agindo no seio da sua igreja em todo o tempo. O Senhor está agindo no seio da tua igreja em todo o tempo, porque Ele está levantando homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, para cumprir esse ID do Senhor, para cumprir esse chamado, para poder orar, para poder contribuir, para poder enviar, para ser co-participante dessa grande obra, dessa grande comissão que o Senhor nos levantou para assim sermos e assim fazermos. Por isso que eu digo, uma obra missionária é uma obra de fé. É uma obra de fé. E se eu e você, nós temos fé que essa obra não pode parar, se eu e você acreditamos no poder do Senhor, no poder que transforma, no poder que age nas vidas, no poder que é pronto para poder salvar vidas, é uma obra de fé. Por isso nós devemos exercitar a nossa fé. E eu tenho a certeza de que eu e você, que estamos ouvindo esse clamor, que estamos ouvindo esse chamado, que estamos ouvindo, estamos entendendo esse propósito daqueles irmãos que estão do outro lado. Como disse, muitas vezes não tem esse conforto, muitas vezes não tem essa luz, muitas vezes não tem um instrumento para poder ouvir. Quando muitas vezes são proibidos de compartilhar, são proibidos de utilizar, são proibidos, e muitas vezes as suas vidas são ceifadas pelo amor ao Evangelho, e muitas vezes, mesmo assim, são açoitados, apanham, são maltratados, têm ameaças de morte, mas estão com seus corações sempre voltados para transmitir o amor de Deus. E nós, que temos aqui esse tempo maravilhoso, duas portas abertas, podemos ir e vir com a palavra do Senhor em nossas mãos. O que eu e você podemos fazer? Ou talvez o que eu e você temos feito por aqueles que estão sedentos. Eu quero trazer para você que é apenas um exemplo da natureza, que a natureza nos mostra. Eu acredito que eu e você já vimos essa cena em algum momento na nossa vida, ou através de um vídeo, ou através de um programa na televisão. Mas quando a mamãe passarinha sai para poder trazer o alimento para o seu passarinho, para o seu filhotinho, e existe aquela câmera que filma e que mostra aquele filhotinho, como que eles ficam no ninho esperando a mamãe voltar com o alimento? Pode falar, é isso mesmo. Ficam todos ali com a boquinha aberta, não fica? Doido para chegar um alimento, doido para a mamãe ou o papai dele colocar uma coisinha na sua boquinha ali, que vai dar o sustento ali na sobrevivência dele. E é assim, essas pessoas que estão lá, nesses outros países, com as suas boquinhas abertas, esperando o alimento, muitas vezes o alimento físico, que muitas vezes eles não têm, mas junto com o alimento físico vem também o alimento espiritual, que vai fortalecê-los na sua condição espiritual, para que eles possam entender que existe um Deus que cuida delas, que pensa nelas e que as ama de uma forma extraordinária. E elas estão sedentas a este Evangelho. Elas estão sedentas à espera deste Evangelho. Então, queridos, nós não vamos finalizar essa mensagem agora, porque nós temos uma apresentação das crianças e depois nós faremos o momento de ofertório. E eu quero que você pense nisso, o que eu estou fazendo
pelas vidas que estão do outro lado deste mundo, à espera, mais ou menos assim, ó, querendo o alimento que eu e você temos, que nós podemos enviar. As irmãs vão apresentar para as crianças agora, e nós vamos ver essa apresentação, assistir essa apresentação.